iniciar mais esse curso. Fique de pé, vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais essa noite para ouvir da Sua palavra, sermos edificados pelo Senhor. Então nós clamamos a Ti, ministra os nossos corações, gera em nós, ó Pai, um espírito de vida, de fé, gera em nós, ó Pai, um comprometimento com o Teu reino, aviva os nossos corações aqui nesses dias, ó Pai, para o cumprimento de um propósito, de uma obra que o Senhor tem para estabelecer através de nós. Nós oramos ao Senhor e te pedimos, manifesta o Seu poder em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. O tema dessa aula é a obra de cada ministro. Amém? Fala ao seu irmão aí, a obra de cada ministro. A palavra de Deus, ela declara: por causa da obra consumada na cruz, fomos feitos reis e sacerdotes. E a palavra sacerdote significa ministro. Amém? Eu falei aqui na aula passada que nós somos uma igreja que trabalha em células e cada crente que participa dessa igreja é um ministro do Senhor. Amém? Você é o ministro, você é o instrumento do Senhor. E lá em Efésios capítulo 4, no verso 11, fala o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, à vista do aperfeiçoamento dos santos. Fala, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então fala, existem 5 ministérios na vida da igreja. Quais são os ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O texto diz que esses 5 ministérios foram estabelecidos na igreja visando o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? Em outra tradução é treinar. Qual que é o objetivo do apóstolo, do mestre, do pastor, do evangelista? É treinar, aperfeiçoar a igreja. Não quer dizer que existe ministério separado. Existe a equipe dos apóstolos, a equipe dos evangelistas, a equipe dos profetas. Não existe ministério separado. Tudo que os dons que fluem através de nós, a unção que flui através de nós, serve para transmitir, treinar. Então, os ministros e o seu serviço. Então, eu quero falar a respeito de cada um. Qual que é o propósito de cada um? Qual que é o propósito do apóstolo? Qual que é o propósito do evangelista? Então, cada crente é um ministro e o seu serviço consiste em edificar o corpo de Cristo. O centro do coração de Deus é a sua família, amém? A sua casa. Ele tem um desejo de edificar, de fazer essa casa crescer, gerar filhos. E todavia, para ter uma família, os filhos precisam ser gerados. Fala, gerados. Por isso, toda a obra da igreja visa gerar, cuidar de filhos. Deus deseja ter muitos filhos semelhante a Jesus Cristo. Quem quer ser igual a Jesus Cristo aqui? Então lá em Romanos 8, 29 fala: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo, do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então houve um tempo que o Senhor, Ele enviou Jesus. Ele era único, Ele era unigênito, mas agora Ele se tornou primogênito. Você percebe que quando Deus enviou o seu Filho, a Bíblia lá fala, em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, seu Filho único. Naquele momento Jesus era o único Filho de Deus, não existia outros filhos. Mas a partir do momento que Ele morreu naquela cruz e pagou o preço da dívida, o Senhor diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornariam filho dele. Então Jesus agora, a partir de agora, se tornou primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Então era como Adão. Adão, quando caiu, ele foi criado, ele caiu e criou uma raça da mesma natureza que ele. Todos
partir de Adão eram pecadores. Todos a partir de Adão recebeu a herança, sabe? Recebeu a natureza de Adão. Então por isso que o homem estava caído. Mas a partir de Jesus iniciou-se uma nova raça, os filhos de Deus. Amém? Então no texto de Efésios vemos que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para a igreja com o objetivo. Qual que é o objetivo desses ministérios? Edificar, treinar, aperfeiçoar. Então qual que é a função aqui do apóstolo? Qual que é a função do apóstolo? É enviar. O nome já fala enviado. Não é questão de hierarquia, quem tem mais autoridade na igreja. Tem muita gente que acha que esses títulos aqui, os apóstolos, profetas, pastores, mestres, é apenas hierarquia. O evangelista tem que estar submisso ao pastor, o pastor tem que estar submisso ao mestre, o mestre tem que estar submisso ao apóstolo. Não tem nada a ver com isso. Cada um é um ministério, é um dom. Cada um de nós flui em algum dom desse. Quem tem facilidade de evangelizar aí? Menina. Quem mais tem facilidade de evangelizar? Por que algumas pessoas têm facilidade de evangelizar? Porque Deus deu, o Espírito flui na vida dela em uma determinada área, ok? Tem gente que nasceu para ser pastor, somente para apacentar. Não somente para apacentar, todos nós temos que ganhar vidas, amém? Mas tem uns que fluem mais no dom de pastorear, tem outros que fluem no dom de profeta, tem uns que fluem no dom de evangelista. Então tudo isso é para edificar. Agora, o que eu tenho que fazer? Vamos supor, eu sou um evangelista. Então o meu trabalho na vida da igreja é só evangelizar? Não. É só eu começar a ganhar vidas e pronto? Não. O alvo da palavra de Deus fala que se você é evangelista, você vai evangelizar, mas você vai ensinar outras pessoas também a evangelizar. Então esse é o propósito. O Senhor não quer apenas que você cumpra um propósito de evangelista, Ele quer que você treine os santos. Então se você flui na unção de evangelismo, você tem que ser alguém que vai edificar a igreja, vai ensinar. Estava num jejum com os pastores ali na Monte Sião, e eu estava conversando com o pastor Jair. Ele é um evangelista, ele flui nesse dom. Não significa que ele não pastoreia, não significa que ele não ensina, ele faz tudo isso, mas o dom que Deus deu para ele, que ele flui mais, é o dom do evangelismo. Então não precisa ficar preocupado se você não consegue ter essa proatividade no evangelismo, ou você flui em alguma coisa e perde em outra. Não se preocupe com isso. O alvo aqui é que todos venham a funcionar. Amém? Então, para que nós temos os profetas? A resposta é para treinar os santos. Fala, treinar os santos. Então, para que eu preciso de apóstolos na vida da igreja? Fala, para treinar os santos. Então, para que a gente precisa de evangelistas? Para treinar os santos. Essa é a resposta, para treinar os santos. Esse é o objetivo. Não é apenas você cumprir o propósito, é você gerar isso em outras pessoas. Porque é muito fácil eu simplesmente pegar o meu dom e fluir nele e ficar ali, individualmente. Não, mas o Senhor nos chamou para edificar a igreja. O propósito desses ministérios é edificar. Então se você tem alguma área, algum dom que você flui, não é apenas para você exercer, é para você ensinar as outras pessoas. Amém? Então, a ideia comum sobre os 5 ministérios é que é como se fosse um departamento. Existe um departamento de evangelismo, um departamento de ensino, um departamento dos apóstolos, e cada membro escolhe participar do departamento que acha que é mais coerente com as suas habilidades, mas isso não tem nada a ver. Eu sei que essa ideia é prevalecente, é um conceito que faz parte de apenas uma parte do trabalho. Vamos dar um exemplo. Se tivesse uma equipe responsável só pelo evangelismo, e a gente separasse o departamento, tem a equipe do evangelismo, tem a equipe da consolidação, que é os pastores servem para apacentar, para cuidar, tem a equipe do ensino, dos mestres, que é para treinar, tem a equipe dos apóstolos, que é para enviar esses irmãos. Vamos supor que tivesse tudo por departamento, tudo separado. Se os evangelistas falharem na evangelização, como que vai ser? Todo mundo vai ficar desempregado?
tem a função de evangelizar. Então, a gente não pode separar como se fosse departamentos. Existe um ministério específico, você só flui nele. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira: você tem essa unção, mas é para você ensinar a igreja. A igreja precisa aprender a evangelizar. Eu acredito que hoje em dia nós temos muitas deficiências em relação ao evangelismo. E isso precisa ser aperfeiçoado. E se tiver alguém com esse dom, o que precisa ser feito? Não é simplesmente ficar acusando a igreja: esses irmãos não sabem evangelizar, olha tanto que eles é descrentes, esses irmãos não estão cumprindo o propósito. Não, o objetivo não é esse. É você marcar uma reunião e falar: irmãos, eu vou te ensinar a evangelizar agora. Certo? Então esse que é o alvo. Se você é um pastor, tem muita gente que tem a unção pastoral. O que é unção pastoral? É aquelas pessoas que o tempo todo estão pensando nos irmãos da igreja, está preocupado com eles. Constantemente chegam pessoas até mim e falam: Rafael, você tem que visitar fulano de tal. Pastor, você tem que fazer isso. Então são pessoas que fluem nessa unção, de consolidar, de estar junto com essas pessoas, de apacentar esse povo. Entende? Então essa é uma unção pastoral. Mas se você tem essa unção, você tem essa facilidade, gosta de estar junto, de acolher as pessoas, qual que é o seu objetivo? É treinar os outros irmãos a fazerem isso também. Não é simplesmente acusar. Porque tem gente que fala: essa igreja não ama ninguém. Olha lá, deixa o fulano de tal lá abandonado, não está cuidando das pessoas, está passando por necessidade lá e não faz nada. Então, se você tem esse dom pastoral de acolher, de apacentar as ovelhas, você não pode ficar acusando a igreja como se a igreja fosse o problema. Não, você é o responsável. Então você é o responsável para ensinar as pessoas a apacentar, entendeu? Então essa ideia de departamento que eu só sou evangelista, eu só sou profeta, não faz parte da vida da igreja. Nós somos ministros. Sabe o que o ministro faz? Nós caminhamos nos mesmos passos de Jesus. Jesus só ensinava? Não. Jesus ele evangelizava, Jesus ele ensinava, Jesus ele enviava pessoas. Ele chamou os discípulos: vai de 2 em 2, vai pregar o evangelho. Eu vou te receber a unção, eu ministro a unção na sua vida e você vai ser um instrumento de Deus lá. Certo? Então Jesus, nós seguimos os passos dele. Ele fez todas as coisas. Ele não foi apenas um pastor, ele não foi apenas um evangelista, um mestre, porque ele era chamado de mestre também. Ele era, todos os ministérios fluíam na vida de Jesus. E isso tem que acontecer conosco. Se você tem alguma dificuldade no evangelismo, você tem que procurar pessoas que fazem isso com mais facilidade. Amém? Então os 5 ministérios não são levantados para fazer o trabalho no lugar da igreja, mas eles são treinadores que ajudarão cada membro a fazer a obra, o serviço do ministro, ok? Então procure ver esses ministérios como 5 matérias. Qual que são as matérias? Então eu separei aqui, eu até tinha colocado no tema aqui do YouTube: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esses são os ministérios. Ganhar. Então eu quero mostrar para você que quem que tem a função de ganhar? A Bíblia fala que o evangelista tem esse dom, flui nessa função. Então a primeira parte do trabalho, você percebe que Jesus, a Bíblia na verdade, ele já aponta o caminho. Começa com o evangelista, depois com o pastor, depois com o mestre, depois com o apóstolo. É a sequência. Então o evangelista tem a função de ganhar. A primeira parte do trabalho de ganhar é do ministro, é o evangelista. Isso nos é mostrado pelo ministério evangelístico. Está escrito que a obra do ministério de cada crente inclui evangelizar. Portanto, ninguém pode se desculpar dizendo que não evangeliza porque não tem dom. Nós todos nascemos com esse dom, nós temos o Espírito para testemunhar. Amém? Então, qual que é o próximo passo? Consolidar. Você percebe que é um processo. Eu ganho, depois eu consolido. Tem muitos evangelistas que pregam o evangelho, falam do amor de Jesus, as pessoas se arrependem, ok? Bom, e fala, vai procurar uma igreja. Mas a maioria dessas pessoas não tem forças de ir sozinho para a igreja. Precisa de alguém para consolidar. E essa é a função de quem? Do pastor. Uma vez que ganhamos, precisamos avançar para a obra segundo o ministério. Então cada crente deve consolidar aquele que ganhou. Você percebe que isso não é uma função só de alguma pessoa, de algumas pessoas específicas? Isso é todos nós.
Nós temos que ganhar, mas nós também temos que cuidar. Eu vi os 3 jovens ali que o Wesley ganhou nesse encontro. Eu percebo que ele está fazendo corretamente. Ele começou, evangelizou, falou do amor de Jesus, trouxe eles para o encontro, mas e agora? Cadê os irmãos que passaram pelo encontro? O que nós temos que fazer? Ir atrás dele. Temos que ir buscar esses irmãos. E aí? E agora? Vamos deixar eles na chapada? Nas mãos do diabo? Porque o diabo, ele persuade e engana até os crentes que já estão firmes dentro da igreja. Imagina os novos convertidos. Não é verdade? Então a gente precisa ir atrás dessas pessoas, consolidar. Então essa é a função do pastor. Mas não é apenas o pastor que tem um título de pastor. Ok? É um ministro. Todo ministro tem a função de apacentar, pastorear. Logo em seguida, depois que nós consolidamos, firmamos ele na palavra, edificamos, alimentamos ele, porque o novo convertido ele precisa receber alimento, leitinho, né? As primeiras doses, a mamadeira, está precisando receber os primeiros cuidados. É mais melindroso. Você não pode deixar. Você já reparou quando tem uma criança que nasce? Você não vai deixar ela lá e falar, agora você vai comer. Você tem que comer de 3 em 3 horas, viu, bebê? Não é assim que funciona. Como você tem que fazer? A criança é totalmente dependente de você, não é verdade? Então, nesse primeiro momento, você precisa consolidar, você precisa dar a mamadeira, você precisa ir ali trocar as vestimentas, não é verdade? Fala, não, essa roupa aí não está combinando com você, não. Essa roupa aí é para aqueles que são filhos do diabo. Agora você é filho de Deus. Filho de Deus não anda desse jeito. Entende? Então, essa é a função. Você precisa evangelizar, que existe o ministério dos evangelistas. Depois tem o ministério do pastor, que é consolidar. E depois, o terceiro ministério é o profeta. Fala, profeta. Qual que é a função do profeta? O terceiro aspecto é que cada crente deve ser treinado como profeta. Em 1 Coríntios 14, 13, se você quiser anotar para depois conferir, Paulo fala sobre a função do profeta. Para nós, profeta, muitas das vezes é aquele que vê o futuro, né? Tem gente que tem essa imagem, que profeta é somente aquele que tem uma palavra de conhecimento, aquele que vê o futuro, aquele que tem visões, mas isso não é uma verdade definitiva. Claro que o profeta ele tem visão. Você acredita que o profeta tem visão? Tem que ter visão. O profeta tem revelação da palavra? Tem. Ele ouve da parte do Senhor? Ouve. Mas a função, qual que é a função do profeta? O profeta só tem revelação do futuro se for necessário para edificar, exortar e consolar. O profeta é que edifica, exorta e consola. Você já reparou? Não sei se você tem o costume de ler a palavra de Deus, mas lá no tempo de Israel ali, que Moisés e Josué tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã, sempre tinha alguns profetas. Qual que era o alvo do profeta? Era o seguinte: o povo de Israel estava andando por um caminho, certo? Eles estavam adorando ao Senhor, estavam buscando ao Senhor, estavam falando, Senhor, nós estamos juntos. Já viu aqueles crentes, Senhor, eu estou junto, eu estou aqui para cumprir o propósito. Mas de repente o inimigo ele lança uma cilada, lança um dardo, lança algo ali para tirar aquela pessoa do foco, certo? E aí, automaticamente, qual que é a função do profeta? É falar, olha, toma cuidado, não vai por esse caminho aí, porque se você for por esse caminho, o que vai acontecer? O diabo vai te tragar, você vai cair, você vai vai ser escravizado de novo. Essa é a função do profeta. O profeta ouve da parte do Senhor? Ouve. Tem pessoas que têm essa facilidade de perceber. Em alguns momentos das minhas orações, eu sempre percebo encargos de oração para algumas pessoas específicas. E aí, muitas das vezes, eu até vou na casa dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos esse Espírito. O Espírito habita dentro de você. E você tem revelação, até mesmo com os seus filhos, com a sua família. Você percebe no reino espiritual quando tem algo acontecendo. Entendeu? Independente de qualquer pessoa que seja no meio da igreja. Não precisa ficar constrangido, você é um profeta. O profeta é aquele que consola, que libera uma palavra quando a pessoa está desanimada, quando ela está abatida.
O profeta é aquele que consola, fala: irmão, vai dar tudo certo. Eu tenho uma palavra, o Senhor tem uma palavra de bênção para a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar essa situação. Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra. A palavra é essa. E aí Ele compartilha a palavra, Ele consola, mas Ele também exorta. Quando a pessoa está indo para um mau caminho, o que Ele tem que fazer? Tem que falar: olha, cuidado, porque esse caminho vai te levar para a morte. Ok? Então essa é a função do profeta. Não é apenas prever futuro ou ficar vendo visões. Não, ele está atento àquilo que está acontecendo no meio da igreja. Geralmente são aquelas pessoas que oram mais. Quem flui nessa unção é quem ora. Quem flui na unção do profeta é quem está em intimidade com o Senhor, porque ele percebe ambientes. E tem algumas pessoas no meio da igreja que não percebem esse discernimento da parte do Senhor. Eu percebo que tem pessoas que estão mais sensíveis à voz do Espírito. Por quê? Recebeu a unção de profeta. Ok? Então o profeta é quem fala da parte de Deus. Portanto, nós devemos ser profetas do Novo Testamento. Todo crente deve ser um profeta. Profeta é só para algumas pessoas específicas? Não. Profeta é para você. Você tem unção, você pode fluir nela. A Bíblia fala: procure os melhores dons. Procure, se você quiser fluir na unção de profeta, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar revelação, ele vai te dar sensibilidade do Espírito. Amém? Então, eu falei já de 3. O evangelista quer ganhar, o pastor quer consolidar e o profeta quer treinar, exortar, edificar. Ok? E tem o mestre. Qual que é a função do mestre? A função do mestre é você ensinar a palavra, treinar, discipular. Ok? Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas tem muitas mentalidades erradas que veio do mundo. Certo? Tem pessoas que chegam aqui com mentalidades erradas. E aí o que nós temos que fazer? À luz da palavra, nós temos que ensinar os irmãos. O ensino não é apenas na igreja ou no curso. O ensino é na sua vida diária. Você pode ser um canal de bênção para ensinar. Porque você sabe, o diabo, ele engana e coloca mentiras, sofismas. Sabe o que é sofismas? Mentiras que parecem verdades. É bem próximo, misturado. É uma verdade misturada. E aí, eu quero te falar uma coisa: toda crença que a pessoa tem, ela produz um comportamento. Entende? Toda mentalidade, toda crença, tudo aquilo que ela acredita vai produzir nela um comportamento. Então, qual que é a nossa função? Estar atento às mentalidades que existem no meio da igreja. Mentalidades que não vai de acordo com a palavra de Deus. E aí, por causa disso, nós temos essa função. E você pode fluir nela também. Geralmente quem estuda mais, quem tem mais facilidade na leitura, quem busca esse conhecimento, sempre vai ter algo da parte do Senhor para ensinar da palavra. Certo? Então essa função é o do mestre. Ele está aqui, vai ter pessoas que vão estar compartilhando aqui, tem mais facilidade de ensinar, tem mais facilidade de falar a respeito da palavra, dos princípios. Tem gente que tem mais desenvoltura com relação a isso é normal, entendeu? Mas eu não fluo nessa área, eu não tenho habilidade. Mas aí, porque não tenho habilidade, eu vou deixar de buscar conhecimento e revelação porque eu não tenho facilidade de falar? Certo? Não é assim que funciona. Você pode fluir nela também. Se você buscar conhecimento e sabedoria, você vai fluir, ok? Então é natural que nesse processo alguns façam algumas coisas melhor do que as outras. Então tem pessoas que fazem coisas melhores que as outras. Isso é natural no meio da igreja. Então não fica preocupado. Eu quero ser igual fulano de tal. Não fica preocupado com isso não. Descanse na unção que Deus te deu. Se Deus te deu a unção de pastor, se o seu encargo é pastorear e cuidar das pessoas, faça isso com todo o seu prazer, faça com todo o seu coração. Se você tem a função, você tem a facilidade para ensinar, não preocupe se você não tem a habilidade de cuidar das pessoas. Entende? Eu não sou muito bom com relacionamento, mas eu tenho algumas características, tenho funções, tem coisas que eu fluo no Espírito, mas não é por causa disso que eu deixo a desejar nas outras coisas. Eu procuro também fazer as outras coisas. Procuro exortar, eu procuro estar junto com os irmãos, para mim, irmãos, meu desejo é ficar enfurnado lá dentro de casa o dia todo, orando, lendo a Bíblia, lendo, sabe, meditando nas coisas de Deus. Tem outras pessoas que não.
prazer dela é estar junto com as pessoas, estar reunido, fazendo alguma coisa em atividade. É diferente, cada um tem. Então descanse. Sabemos que é função de todos os membros fazer essas 5 tarefas. Mas como que ficam os dons? A Bíblia diz que alguns falam em línguas, outros têm palavras de sabedoria, outros têm palavras de conhecimento. Então a gente não pode misturar os ministérios com dons. Dons o Senhor dá, ok? Ministério é propósito de Deus para a sua vida. Dons, tem pessoas que têm o dom de fluir na palavra de conhecimento, dom de cura, dom de fé. Tem pessoas que oram e as pessoas são curadas. Isso aí vem de Deus, é dons. Dons, muitas das vezes a gente não vai fluir, é o Senhor que nos dá, amém? É o Senhor que nos dá. Mas com relação ao ministério, a Bíblia lá no versículo que falei de Efésios, fala que o ministério é para todos. O evangelizar, o consolidar, o pastorear, o ensinar, isso é para todos. Não inclui algumas pessoas específicas. Todos podem fazer isso. Amém? E por último, o apóstolo. Qual que é o significado da palavra apóstolo? É enviado. Isso nos mostra que a última parte do processo é ser enviado para fazer com outros todo o processo. O que significa ser enviado? A ideia tradicional é que a obra de Deus é somente aquilo que é feito nos prédios da igreja. Todavia, o alvo de Deus é nos enviar. E Ele envia cada um de nós de acordo com os dons, vocações e habilidades que Ele mesmo deu. Portanto, do mesmo jeito que Deus envia um pastor, Ele também quer enviar outros. Você sabe qual que é a função do apóstolo? É o seguinte: é ser enviado. Agora, tem uns, no caso dos pastores que estão aqui na igreja, eles trabalham de tempo integral no ministério, alguns, certo? Eles serão enviados para serem pastores em algum outro lugar. Mas você também pode ser enviado, sabe para quê? Se é um vendedor, você vai ser enviado para uma empresa, e lá na empresa você pode ser um canal de bênção, não é verdade? Ou você vai ser enviado para uma escola, no caso da pastora Érica. Ela foi enviada, ela está lá, entendeu? Ela foi enviada para o ministério de Deus lá na escola. Então não significa que só o pastor que vai ser enviado. Não, o advogado pode ser enviado, o médico pode ser enviado, o profissional, o autônomo pode ser enviado. Todos podem ser enviados. O enviado é aquele que faz, que vai para algum lugar e estabelece o reino de Deus. Entende? Então essa é a função do apóstolo, é enviar esses irmãos, é ativar a igreja do Senhor para cumprir o propósito. Amém? O Senhor quer que cada membro cumpra o objetivo, cumpra o propósito, e você tem que ser ativo. Independente se você vai ser um pastor de tempo integral, independente se você vai trabalhar na igreja ou não, essa função não é só de pastor. O enviado não é só pastor que é enviado, não, irmãos. Todos nós somos enviados todos os dias. Agora, basta você perceber se você, aonde você está cumprindo um propósito, ou você só está participando, só está sendo mais um no meio da multidão. Você entende? Compreendendo o que eu quero falar? Nós estamos aí nessa terra, em todos os lugares onde a igreja está inserida, não para ser apenas mais um trabalhador. Estava hoje na oração e a Cida Bernardes contando o testemunho dela, né? Ela está querendo sair, já 30 anos de trabalho lá no hospital, e ela contando, né? A Luciana contando os testemunhos que aconteciam ali. Pessoas que estavam com câncer foi curada através dela, através das orações aqui. Ela trazia as orações, os encargos de orações lá do hospital, e o milagre acontecia. Ela falou de várias experiências que ela teve no hospital. Aí tem pessoas que estão no hospital, estão trabalhando anos e anos no hospital, mas ninguém nem sabe que ele é crente, entende? Não sabe nem da onde que ela é, não conhece, pelo contrário, parece que ela se mistura com o mundo, e vai para lá, está trabalhando no seu serviço, mas as pessoas falam: não, essa aí é das nossas, esse aí é dos nossos, não é da igreja, entende? Então nós, como apóstolos, quem são os apóstolos? Quem desperta essas pessoas, desperta esses irmãos a serem ministros do Senhor lá onde eles estão. Amém? Então todos nós podemos edificar essa obra através desses ministérios.
amém? Alguma pergunta com relação a esses 5 ministérios? Não? Posso passar para a próxima aula? Glória a Deus. Então hoje eu vou atrasar mais um pouquinho, viu, irmãos? Que a gente ficou 20 minutos tentando aqui sintonizar a internet, não deu. Então, quarta aula, visão do gerar e do fazer. Escreve aí, a visão do gerar e a visão do fazer. A palavra de Deus, especificamente o Evangelho, possui um ponto central. Envolvemos-nos em demasia com coisas secundárias e até periféricas, enquanto o ponto central do Evangelho de Cristo, dentro de nós, que é Cristo dentro de nós, é esquecido. Essa semana eu estava meditando, eu estava orando, e aí eu percebi, o Senhor, você sabe quando tem momentos que o Senhor abre os nossos olhos? Tem momentos que Ele parece que faz assim, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via antes. O Senhor abriu os meus olhos para a futilidade que é a vida. A vida em si, irmãos, a vida que nós vivemos aqui, as coisas que nós fazemos, sabe, é fútil. É coisas assim que eu tenho que fazer, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Você percebe que as coisas dessa vida, vamos supor, o que a gente precisa para viver? Precisa de comer, de vestir e ter um lugar para dormir. Okay? É isso que eu preciso. Mas por que às vezes a gente quer ter um Corolla de 150 mil? Vaidade. Não é vaidade? Eu não estou falando que você não pode ter isso, irmão. Não estou querendo. Mas você percebe que isso não vai te influenciar, não vai te levar a lugar nenhum. Então, as coisas dessa vida são secundárias e periféricas. São rasas. Nós não precisamos dela. Nós trabalhamos para comer, para comprar as coisas, mas a gente não precisa disso. Sabe o que a gente precisa? De cumprir o propósito. Esse é o ponto central. Desde a eternidade passada, está no coração de Deus ter filhos. É isso que Ele quer. Deus tentava cumprir esse propósito por meio de Adão, mas Adão pecou, e o propósito de Deus foi momentaneamente adiado. Hoje, porém, em Cristo, o seu propósito é cumprido. Sabe, o desejo do coração é salvar vidas. Dentro dessa visão de células, porque eu tenho falado a respeito de células, por que eu estou falando muito a respeito de células? Porque células é a igreja ativa, é a igreja funcionando, é a igreja trabalhando, é a igreja cumprindo um propósito, conquistando vidas, gerando discípulos. Nós classificamos as igrejas como sendo igrejas de programas, igrejas com células, igrejas sendo programas ou em células, ok? As igrejas de programas são todas aquelas cujo propósito é fazer algo, ou realizar atividades, ou seja, realizar programa. Tem igrejas que só o tempo todo estão pensando em fazer atividade, certo? Eu não estou falando que é errado. Nós temos que fazer atividade e nós vamos fazer muitas coisas, amém? Nós fazemos atividades no encontro, fazemos atividades aqui nos cultos, isso é normal. Mas tem igrejas que vivem em função de fazer algo, em função de fazer eventos, em função de fazer alguma coisa específica, ou seja, realizar programas. Agora as igrejas em células, por outro lado, têm um objetivo. Qual que é o seu objetivo básico? Não é fazer ou realizar programa, mas sabe qual que é o ponto central da célula? Gerar filhos e discípulos. Esse é o ponto central da visão de células, a base que sustenta a nossa visão. Então, todavia, com o passar do tempo, mesmo as igrejas em células podem se tornar apenas de atividades. As próprias células podem ser programas, atividades. Eu estava exortando alguns irmãos esses dias e por quê? Porque tem pessoas que têm a mentalidade que célula é só mais uma atividade da igreja. Não, eu vou realizar uma célula ali, eu tenho que participar do louvor, eu tenho que participar do teatro, eu tenho que participar do encontro e eu também tenho que participar da célula. Você percebe que no coração dessa pessoa ela divide as coisas como se fossem simplesmente atividades. Mas o ponto central não é fazer atividades, o ponto central é gerar filhos.
Ok? Dessa forma eu quero compartilhar o primeiro começo de Deus. O primeiro começo, Deus criou o homem e abençoou. E disse, olha o que Deus falou quando Ele criou o homem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então esse era o propósito de Deus. Só que lá em Gênesis, no capítulo 4, conta a história de duas linhagens. A linhagem de Adão, que você sabe, Adão tinha dois filhos. O primeiro era Caim e o segundo era Abel, certo? Então Caim matou Abel, é verdade? Por causa disso, Adão teve outros filhos, e o outro filho dele se chamava Sete. Então a Bíblia ele mostra duas linhagens: a linhagem de Adão e a linhagem de Sete, certo? Então no capítulo 5 nos dão um retrato de duas gerações de homens, a partir de Adão, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Se você quiser anotar aí, Gênesis no capítulo 4 e 5. Então lá tem dois tipos de pessoas, Gênesis 4 e 5. Essas duas gerações representam dois tipos de homem, os dois paradigmas diferentes, o do fazer e do gerar. Olha o que a Bíblia fala a respeito da geração de Caim. Depois, se você quiser ver lá na Bíblia, confere, seja igual os bereanos, a igreja de Bereia, que o pastor compartilhava a palavra, ele ia lá na Bíblia e olhava, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Então leia e veja se é verdade. A respeito de Caim, a palavra de Deus diz que ele teve filhos. Mas olha só os filhos de Caim, olha só o que acontecia. Mas o principal que se dizia a respeito da sua geração era que eles fizeram coisas, eram grandes realizadores. No versículo 17 do capítulo 4, ficamos sabendo que Caim construiu uma cidade. Uau! Caim construiu uma cidade. Tem alguém aí que quer construir uma cidade? Pois é, Caim é um cara fantástico. Certo? Cadê? Onde eu parei? Construiu uma cidade. Uma evidência da sua extrema habilidade. Ele construiu uma cidade para o filho, que exige habilidade, talento e também muita criatividade. A narração também continua e chega em Lameque, lá no verso 19. Esse homem teve duas esposas, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Oh, menino, todo mundo quer ser fazendeiro hoje em dia, possuir, você com 1000 cabeças de gado. Pois é, Jabal ele já foi considerado o cara que habita em tendas e possui muitos gados. E o texto diz que ele foi pai, porém, dos que fazem alguma coisa. A ênfase nos seus filhos são as habilidades que eles têm, o que produzem. Então, depois do verso 21, lemos a respeito de Jubal. Presta atenção no nome desses camaradas aqui, meu amigo. Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta. Pai, cara, esse cara é sensacional. Dos que trabalham com arte e diversão. Esse aqui era a geração de Caim. Você consegue perceber a habilidade dessa gente? Além deles, lemos no verso 22 a respeito de Tubal Caim, que era artífice, alguém que tem habilidade artística. Também dominava técnicas do artesão. Então, artífice ele é uma mistura entre artista e artesão. Então, ele era duas coisas em um só. Ele era entendido em produzir obras de arte. Ele tinha arte de bronze, de ferro, de armas cortantes. Então, se eles vivessem aqui nos nossos dias, quem que eles seriam, hein? Seriam a nata da sociedade, irmão. É verdade? Seriam os caras que fazem a diferença nessa geração. Os top. Porque hoje o que bomba na internet é quem está ganhando dinheiro, é quem tem muitas posses, quem tem muitos carros, que tem muito dinheiro. É isso que está bombando hoje. Entende? Talvez na sua ideia, quem é os caras com relação a Deus é quem faz essas coisas grandiosas. Mas sabemos que isso não é o propósito de Deus. Em oposição à história de Caim, no capítulo 5, nós temos a geração de Adão, por meio de Sete. Olha a diferença da geração de Caim com a geração de Sete. No capítulo 5, no
verso 4 fala: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Só isso. Depois descobrimos que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Você vai ver isso aqui, irmão, o capítulo inteiro. Era só gerar filhos. Você percebe que o Senhor tinha dado essa ordem para Adão? Ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Mas o que a geração de Caim estava fazendo? Estava fazendo coisa. Então essa foi o primeiro começo de Deus. Mas não deu certo. No fim, esses irmãos se contaminaram, viveram numa época tão pecaminosa, a ponto, alguns dizem que até demônios tinham relações sexuais com os homens. Tamanha a promiscuidade, tamanha o pecado que havia nessa geração. Então, entre tantas gerações de Adão, houve Noé. E por último, o último descendente de Adão foi Noé. Noé fez algo sensacional. Ele construiu o quê? Arca. Ele foi o último da geração de Adão. Ele construiu a arca. Tá. Ele fez alguma coisa. Mas isso, fazer a arca era um sinal de uma coisa fantástica naquela época. Você imagina, você chegar, ô Paulo, e aí, o que você está fazendo? Rapaz, estou construindo uma arca. Pensa no entusiasmo das pessoas. Arca? Que isso, meu filho? O que você está fazendo? Não, é porque vai vir um dilúvio. E na arca é o seguinte: quem estiver na arca vai ser salvo. Você acha que essa obra que Noé fez era resultado de uma grande admiração das pessoas? Não. Ele, pelo contrário, ele recebia a chacota, meu irmão. Chacota. Por quê? Porque ele não estava fazendo uma obra para benefício próprio, ele estava fazendo uma obra para Deus. Ele não estava importando se aquilo iria trazer resultados ou bons lucros para ele. Não, ele estava cumprindo o propósito do Senhor. Então, a gente pode destacar essas duas gerações. Mas houve um segundo começo. O segundo começo foi depois que o homem caiu, né? O dilúvio veio. O homem caiu ao tal ponto de Deus enviar juízo. E aí Deus começou de novo com Noé. Você lembra que na história, Noé, ele foi salvo, ele e a sua família. Mas logo em seguida, o que aconteceu? Deus começou uma linhagem com Noé. Mas o interessante é que lá em Gênesis 9:1, sabe o que Deus fala para Noé? Adivinha? Adivinha o que Deus falou para Noé? Cumpre o propósito. Qual é o propósito? Vai lá, anota aí, Gênesis 9:1. E disse Deus a Noé: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então a geração de Noé também, o propósito de Deus era frutificar, gerar. Irmãos, nós estamos aqui nessa igreja, nós não estamos aqui para fazer coisas, nós estamos aqui para ganhar vidas, nós estamos aqui para salvar pessoas, estamos aqui para ser instrumento de bênção, para gerar filhos. Você sabe, as pessoas que estão no mundo e não conhecem Jesus, eles não são filhos ainda de Deus, eles não nasceram de novo, não tiveram experiência. E qual que é a nossa função? É levar o Evangelho para gerar vida, não é fazer atividade, não é fazer ação social. É bom, tem que ser feito? Tem, irmãos, vai, dá comida para os pobres, isso é bom. Mas eu quero te falar, isso não salva a vida de ninguém. O que salva é o Evangelho, é falar de Cristo Jesus, é quando ele confessa Jesus que a vida dele é transformada. Então, após julgar toda a raça humana, Deus começa tudo de novo com Noé. Deus não muda, seus propósitos, desígnios e pensamentos se mantêm de eternidade em eternidade. O que foi dito a Adão agora é repetido a Noé, porque Deus não muda os seus propósitos. Então a geração também de Noé não respondeu a Deus. Ao acompanhar suas gerações, chegaremos também à Torre de Babel. Sabe qual que era o desejo da Torre de Babel? Deus tinha falado: cresça, multiplique, povoe a terra.
Sabe o que Babel simboliza? Sabe o que eles falaram? Vamos edificar para nós uma torre muito grande que chega até o céu e vamos reunir todo mundo aqui e o nosso nome será célebre. Não é verdade? Essa foi a história de Babel. Babel é o retrato do homem querendo conquistar as coisas dessa vida e se tornar célebre, famoso. Famoso. Você percebe que tem muita gente querendo ficar famosinho? Eu quero ficar famoso, eu quero virar um youtuber, eu quero crescer nas redes sociais, ter muitos seguidores. Olha, eu não estou falando que isso é errado. Você pode ter, mas o propósito de Deus não é esse. Não seja como esse povo ignorante que falou: eu quero crescer, eu quero tornar meu nome célebre, eu quero aparecer, eu quero que todo mundo veja a torre que nós fizemos. Não é assim. Veja o mesmo espírito cair atuando novamente. Deus manda o homem gerar, mas a sua reação é fazer algo. E por último, o terceiro começo. Deus começou com Adão, começou com Noé e agora vai começar com Abraão. O começo de Deus com Adão, o homem caiu. Com Noé, o resultado foi Babel. Agora Deus chama Abraão. Olha o que Deus fala para ele. Olha o coração de Deus, irmãos. Percebe que Ele não está interessado em você fazer alguma coisa. Ele fala assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz a Abraão o mesmo que diz a Noé, porém em outras palavras. Antes o Senhor disse: eu os abençoo, mas dessa vez Deus disse a Abraão: seja uma bênção. Você quer ser uma bênção, Abraão? Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você entendeu? Nos outros momentos Deus falou: eu abençoo você, vai gerar frutos. Agora Deus falou para Abraão o seguinte: seja uma bênção, porque se você for uma bênção, eu vou salvar essa geração. Abraão entendeu o que queria dizer essa afirmação de Deus. Ele sabia que ser uma bênção para toda a terra implicava em ter filhos. Só que você percebe, irmão, o nome de Abraão é pai exaltado. Depois ele recebeu o nome de Abraão, aumentou um A, que significa pai de multidões. Você percebe que Deus está querendo falar a mesma coisa o tempo todo. Pai de multidões. Eu quero que você seja pai de multidões, pai de filhos. Então, qual foi o trabalho de... O que Abraão fez, irmão? Você vê alguma obra de Abraão? Alguma coisa que ele realizou poderosa? Você vê ele construindo alguma coisa importante? Não vê. Sabe qual foi o trabalho dele durante quase 30 anos? Tentar gerar um filho. Tentar gerar um filho. Agora, o interessante é que Deus pede algo para nós que a gente não consegue fazer. Meu Pai, Deus é maravilhoso. Ele não... Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Se Deus te pedisse para você construir uma torre para Ele, qual que é mais fácil? Construir uma torre ou gerar um filho? Construir uma torre, irmão, é mais fácil. É mais fácil. Ainda mais quando você é estéril. Ainda mais quando você é velho de idade. Se ele pedisse para Abraão: eu quero que você edifique uma cidade, Abraão ia feliz demais. Ele ia contente, porque ele poderia fazer. Eu consigo fazer isso, eu vou fazer. Mas ele pediu algo para Abraão que ele não consegue: gerar filhos. Gerar filhos, irmãos, nós não conseguimos de nós mesmos. Gerar filhos não vem da nossa força própria, daquilo que eu consigo realizar. Gerar filhos só vem de Deus, é Ele que nos dá. Entende? Então Deus está te pedindo filhos. Pelo pensamento de hoje, o chamado de Abraão seria algo muito simples, né? Abraão, o diabo está construindo uma grande torre de Babel. Eu quero que você vá e construa uma maior ainda. Eu acho que o desejo de Deus é ficar competindo o tamanho da torre. Não, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com família. Se a sua família está sendo conquistada, se a vida está sendo salva, isso é o desejo de Deus. Então, pelo pensamento de hoje, o chamado de Abraão é muito simples. É igual esses dias eu fico orando muitas vezes lá em casa, né?
E aí, algumas pessoas batem lá no portão, no momento que eu estou orando. E aí, ele pergunta: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou orando. Já que você não está fazendo nada, vamos ali comigo. Você entende que as coisas de Deus para as pessoas não tem valor? Você percebe que a oração para as pessoas aí do mundo não tem valor. É que nem alguém que fala que é dona de casa, que eu sou dona de casa e a minha função é gerar um filho, é cuidar do meu filho. Fala isso nessa sociedade, meu irmão. Fala aí para as pessoas que hoje o seu ministério é cuidar do seu filho, para você ver. Você vai ser chacotado. Porque o propósito de Deus no mundo é vergonhoso. Para Deus, não importa o tanto de dinheiro que você tem. Para Deus não importa a torre que você está edificando. Para Deus não importa o tamanho do seu prédio. Ele só está importando se você está gerando filho para Ele. Você entende? Então o chamado de Abraão foi unicamente para ele ter um filho. Parece cruel chamar alguém para ter um filho quando essa pessoa já não tem idade apropriada e a sua esposa é estéril. Talvez Abraão pensasse: Deus, peça o que quiser, que eu realizarei, mas não me peça um filho não, que eu não posso. Então esse é o mesmo princípio que vemos hoje na igreja. Deus nos chamou para fazer coisas, não para fazer coisas, mas para gerar filhos. A pergunta é: qual que você quer fazer? O que você quer viver? Você quer produzir coisas? Você quer ser o cara do mundão da internet? Você quer ser coach? Que hoje a moda é ser coach. Você quer ser um cara bem entendido, esclarecido, que vai aí arrastar uma multidão de pessoas que você vai ensinar? Ou você quer apenas gerar filhos? Deus está te chamando hoje para gerar filhos. Muitos são acusados de querer filhos, uma igreja grande. Sabe, quando eu falo que eu quero ter uma igreja grande, não é para minha vaidade, é porque é o coração de Deus. Quando eu falo que eu quero ganhar vidas, eu quero abrir uma célula em cada casa dessa cidade, não é porque eu quero ter meu nome célebre, não, é porque eu quero cumprir o propósito do Senhor. O Senhor está me chamando para gerar filhos, então eu vou fazer de tudo. Eu vou trabalhar, eu vou me desgastar em prol disso, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou gemer nos pés do Senhor para que isso aconteça. Eu reconheço que podemos fazer coisas para Deus, podemos fazer com o coração sincero, mas não há nada de errado em fazer coisas, não há nada de errado, mas a ênfase não pode ser no que fazemos, não é o centro do coração de Deus. Quando geramos filhos, estamos aceitando o desafio de fazer o que nós mesmos não podemos fazer. Isso não depende, não depende de nós, depende de Deus, é da sua graça. Fazer coisas por mero entretenimento não é propósito do Senhor, mas gerar discípulos existe lágrimas e fé. Para produzir, irmãos, para você ganhar dinheiro, você não precisa de fé, precisa trabalhar, estudar. Se você trabalhar e estudar, você vai ser alguém próspero, vai ganhar dinheiro. Mas para ter filho, irmão, para gerar filho para o Senhor, eu estou falando de filho natural. Quando eu falo de filhos aqui, eu estou falando de filho natural. É ver a sua família sendo salva. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. E ninguém pode fazer isso. É só aqueles que estão nos pés do Senhor clamando por isso. Muitas pessoas se escondem atrás do fazer. Não tem nada de errado, irmãos. Eu vivo falando para a equipe de louvor ali. Falo: irmãos, não tem nada de errado em tocar para Deus, não tem nada de errado. Mas, irmãos, lá no céu tem uns caras lá, meu amigo, você não chega nem em pé dele, tanto que eles tocam. Lá tem adoração 24 horas. Você acha que Deus está preocupado com o seu dedilhado no teclado? Ou se você sabe cantar uma música bonita ou não? Não é isso que faz sentido. Faz sentido é se você está gerando filhos para Ele. Entende? Então esse tem que ser o nosso coração. Se não houver no nosso coração essa sensibilidade, esse desejo, nós estamos fracassando. Então meu desejo nesse treinamento é que você venha a fazer para Deus. Na Bíblia tem um exemplo de Maria e Marta, né? Maria estava na presença do Senhor.
E Marta também estava na presença do Senhor. Marta estava fazendo muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Escolheu a parte de estar nos pés do Senhor. Porque Marta, fazendo muitas atividades, ela não estava abençoando as pessoas. Eu não estou querendo falar que você servir e fazer as coisas na igreja não vai honrar o nome do Senhor, vai. Mas tem uma melhor parte. Tem coisas que é mais importante. E as mais importantes é gerar vida para o Senhor, amém? Então se coloca de pé. Eu ia compartilhar mais uma aula, mas infelizmente nosso tempo já passou. Então meu desejo, meu encargo hoje é que você entenda isso. Existe o fazer e existe o gerar. Deus está te chamando para gerar vidas, salvação de pessoas. Não interessa quem você é, como que você vai fazer, a maneira. Todos nós passamos pelo mesmo processo. Você acha que para mim ter uma igreja prevalecente que vai conquistar essa cidade, eu tenho poder para fazer isso? Eu não tenho. Eu dependo do Senhor, eu vou para os pés do Senhor. A gente só gera quem tem intimidade. Eu falei na primeira aula que nós compartilhamos aqui, que se a gente quer ter frutos que permaneçam, a gente tem que permanecer nele. Tem que estar num relacionamento com Ele. E à medida que nós estamos num relacionamento com o Senhor, nós vamos produzir frutos. Amém? Então esqueça. Eu não estou falando que você não deve trabalhar. Eu trabalho, eu faço as minhas atividades. Eu fico morrendo de raiva porque eu tenho que fazer isso, porque eu queria ficar só por conta de gerar, só de pregar o Evangelho. Mas eu tenho que fazer. Você tem que fazer também. Você tem que trabalhar. Os que não trabalham têm que arrumar um emprego. Não é verdade? Mas isso não pode ser o centro. Você não pode estar focado, alicerçado nas coisas dessa vida. Isso é tudo mediocridade. Essas coisas dessa vida vai tudo passar. O que vai engrandecer o seu nome, sabe o que é? Filhos. A Bíblia fala que lá na glória você só vai ter uma coroa. Sabe o que é a coroa? São os filhos que você gerou. Lá na glória não vai ter nada além disso. Quando o Senhor chegar até você e for cobrar, falar: apresenta-me as suas mãos. Ele vai querer saber o quanto você ganhou de dinheiro. Ele vai querer saber o quanto de vidas você salvou, irmão. Se está cheio de calo ou não. Se está cheio de calo ou não. Se a unha está preta de graxa ou não. Ele está interessado nisso. Ele está interessado em quantas pessoas você gerou para Ele. Porque no fim, a glória é essa. A glória maior é essa. Você ter muitos filhos. Por que Abraão é tão reconhecido hoje? Por que nós falamos dele até hoje? Porque ele gerou um filho. E a Bíblia fala que ele é pai de multidões. E através dele, todas as famílias da terra foram abençoadas. Esse é o maior mover da história, irmãos. Esse é o maior mover da vida da igreja. Gerar filhos. Irmão, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho vários irmãos que foi gerado através de mim. Que eu gerei em oração, em clamor. Não tem coisa mais gratificante quando eles chegam até mim e falam: Rafael, obrigado. Obrigado porque você foi um canal na minha vida. Obrigado porque você pagou um preço por mim. Obrigado. Hoje que eu estou usufruindo, que eu estou experimentando, é simplesmente porque você investiu na minha vida. Você pagou um preço. Não tem nada mais gratificante. A recompensa é esta. É você ouvir os testemunhos dos filhos. Fala a verdade. Na sua vida, o que é mais importante nessa vida terrena? Não são os filhos? Não é a família? Isso é mais importante. Terrena, imagina no céu. Também é mais importante. Amém? Deus está te chamando para isso. Feche seus olhos. Clama ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero gerar vidas para o Senhor. Quero gerar filhos para o Senhor. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor possa despertar o teu povo, a tua igreja, para gerar vida. Para gerar, Senhor, no nosso meio, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que nunca ouviram do Senhor, precisam ouvir, precisam ser alcançados. Esse é o desejo do seu coração: ser fecundo, multiplicai, crescei, multiplicai, gere filhos. Esse é o coração do Senhor. E hoje, Senhor, eu clamo a Ti. Eu clamo para que o Senhor possa operar em nós, ó Pai, esse encargo, esse desejo, esse anseio em gerar vida, em gerar, ó Pai, o propósito do Senhor em cumprir a Tua vontade, que é o mais perfeito, que é o sublime, o exaltado. Todo o seu coração está envolvido nisso. O Senhor enviou Jesus Cristo para salvar vidas pelo mundo, pelas pessoas. Não foi para ter
status, não foi para ter fama, não foi para ter dinheiro. O Senhor morreu naquela cruz para ter filhos. E hoje nós estamos aqui, ó Pai, para ser esse canal do Senhor, para ser esse instrumento do Senhor nessa geração. Cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrados. Segunda-feira nós estamos aqui firme e forte. Amém?